Quantos anos a gente se prepara para chegar ao sucesso? Quantos anos a gente estudou para ter uma carreira? E quanto a gente se dedica a estudar ou a modelar, pegar referências antes de começar a nossa família. Então a gente começa muito despreparado, na verdade, para ser marido, para ser pai, para ser esposa. E aí quando vem o tempo de plantar, a base não está sólida. Para ficar de pé a longo prazo, a família vai ser a base disso, emocional principalmente. Todo mundo tem que ter para onde voltar. Senão você vai ganhar dinheiro e vai gastá-lo com coisas que não tem absolutamente nada a ver no futuro. Vai simplesmente jogar o dinheiro fora para tentar se satisfazer por 5, 10 segundos e não vai ter o que a família te dá de graça. Através do trabalho, da construção de um negócio, da construção de uma empresa, você pode ter o privilégio de poder falar, putz, agora eu vou integrar aqui com a minha família, porque na verdade a maioria das pessoas nunca vão integrar nada, né? O melhor resultado que você pode provocar é enriquecer. Porque aí você vai ter escolhas, você vai poder viajar para Disney com a sua família e falar, olha, eu conquistei isso com trabalho. Porque na verdade a maioria das pessoas nunca vão nem poder sonhar com isso, né? Quanto mais distante tu vai tendo e vai tendo sucesso, voltar para a família é mais obrigação, é menos glamour. Então parece que é muito fácil para tu conflitar, onde na verdade tu sempre foi a família. Eu saí da família para fazer isso. Então eu vejo que tem uma confusão grande nas pessoas de entender que sucesso não tem a ver com família. E para mim sucesso ele vem em função dessa organização familiar. E formamos mais uma vez o nosso conselho. E dessa vez, um conselho feito com muitos amigos aqui presentes, os quais eu tenho uma honra de recebê-los aqui nesse almoço que você está vendo aqui, um sushizinho que vai rolar nesse conselho, inclusive para você perceber que muitas reuniões de conselho não são lá tão glamurosas assim. A gente trabalha comendo muitas vezes, dado a dificuldade às vezes de ajeitar e conciliar os horários de todo mundo na agenda. Então esse conselho vai funcionar assim na vida real. Aqui para nós a gente está gravando na hora do almoço e nós vamos gravar enquanto a gente se delicia desse sushi que está aqui à frente. Você quer um sushi também? Então é só pedir aí na sua cidade que você pode receber e nos acompanhar também. Eu não vou fazer propaganda, era um horário ótimo para fazer um jabá, mas não tem jabá nesse episódio. Nesse episódio a gente vai falar sobre um tema muito importante, já que dados do IBGE indicam que 90% das empresas no Brasil possuem perfil familiar. Com isso, elas chegam a representar cerca de 65% do PIB brasileiro e são responsáveis por empregar 75% dos trabalhadores no Brasil. A gente vai falar sobre negócios e família, ou, se você preferir, negócios em família e as diversas derivações do tema negócios e família. Para a gente falar sobre esse assunto, eu trouxe gente com propriedade para falar no assunto. A gente vai receber aqui no nosso conselho hoje Ícaro de Carvalho. Ele é marqueteiro, escritor, copywriter e CEO fundador do Novo Mercado. Marqueteiro é um adjetivo perigoso em tempos de eleição, não é verdade? Só não pode ser preso. Não seja preso, por favor, Ícaro. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui, é um prazer dividir a mesa com todos vocês. Tenho certeza que a conversa será muito boa. Que ótimo, que honra ter você. Todo mundo sabe que eu gosto muito de você, garoto. Vamos nessa, tenho muito orgulho. Ele fundou o Novo Mercado, uma das maiores empresas relacionadas a marketing digital do Brasil. Eu estou recebendo também Elisa Simões, diretora executiva da Wiser Educação, holding das empresas WiseUp. Ela é também especialista em processos gerenciais e, obviamente, a principal coisa do currículo dela é me aguentar por 25 anos, porque eu não sei como ela faz isso. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, Flávio. Privilégio estar aqui também no conselho ao seu lado. Elisa tem um foco na área de recursos humanos e, portanto, falar de negócios e família é algo que ela gosta muito de conversar. Um outro amigo aqui à minha esquerda também, Thiago Brunet, formado em teologia pela Florida Christian University, pós-graduado em História de Israel e referência nacional em desenvolvimento pessoal, além de ser criador do método Destiny. Tudo bem? Que prazer, Flávio. Obrigado pelo convite. Um prazer conhecer todos na mesa e com certeza vai ser um tempo de muita reflexão e de muita instrução para o pessoal que está em casa. Muito obrigado por sua presença, Thiago. Também meu companheiro Carlos Bush, mais de 20 anos sendo VP de vendas do Salesforce.
e mentor do Equity+, está aqui presente com a gente. Olha, mesa de amigos, com almoço, com direito ao almoço. E a gente vai começar de cara para falar sobre o tema negócio de família. Mas antes disso, eu tenho uma janela aqui para abrir. Vocês se recordam que no primeiro episódio dessa série do Conselho, recebemos aqui Joel J, falamos sobre vendas, recebemos Joel J, o Caio Carneiro e o Thiago Nigro, e nesse bate-papo delicioso a gente falou sobre vendas e rolou uma conversa interessante, um episódio de um vendedor de quadros que perdeu a venda. Se você não assistiu ainda, vai lá e assiste, porque um artista perdeu uma venda para o Joel J, porque talvez tenha ficado ansioso na hora da venda, e na hora do nosso episódio a gente deu algumas dicas para ele, como ele poderia ter feito, que tipo de abordagem ele poderia ter feito, e a gente até sugeriu que ele pedisse uma segunda chance para o Joel. E não é que ele assistiu o episódio e conversou com o Joel? Vamos ver o que aconteceu. Turma, lembra no conselho que eu falei sobre uma situação de uma pessoa que queria vender um quadro para mim? Eu até gostei do quadro, mas eu não fiquei muito confortável com o approach. Pois bem, eu estou aqui no Grupo Primo e ele está aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai dar no nosso bate-papo. E aí, mano? E aí, Joel? Como é que você tá? Isso aí, mano. Tudo bem, cara? Como você diz, trabalho devolve, né? Devolve, né? Tamo aí. E aí, velho? Vamos fazer essa tentativa? Vamos. Qual que foi o lance? Qual foi a minha história contigo, né? Eu gostei muito do teu trabalho. Pô, show de bola. Só que aí eu tava analisando ainda as obras, entendeu? E aí o approach que foi... Eu não gostei do approach. Sim, com certeza. Mas eu gostei do trabalho. Concordo plenamente. Eu não gostei do approach. Eu gostei mais do trabalho e tô aberto pro approach, entendeu? Porque eu vim aqui de novo, né? A gente tá batendo esse papo aqui. Show de bola. Porque o teu trabalho é legal, cara. Me chamou a atenção. E esse feedback pra mim é muito bom. Porque assim, eu ainda tô num processo de validação do meu trabalho. Você assistiu o conselho e sabia que era você? Sabe, na hora. Eu tenho muito... Cara, Você falou, putz, isso é comigo. cara, eu E aí, que você sinto sentiu? muitas coisas. O que você sentiu? Eu falei assim, cara, que troço maravilhoso, velho. Ele tá falando comigo. É comigo, não, com certeza. O quadro, ele viu, a hora que você falou que viu no Instagram de um amigo, você falou até assim. Eu falei assim, ele viu no Instagram do Tito, com certeza. E agora ele tá falando um monte de mensagem que eu mandei pra ele e que não deu certo. O Flávio até toca, falou assim, ele poderia estar precisando de grana. E realmente, a gente quando tá precisando de fazer a venda, eu acho que é a pior venda que tem. Onde que eu acho que você falhou comigo? No timing entre um touch e outro. João, gostou? Tô vendo. Aí, antes de eu te devolver, gostou ou não gostou? Quer o tamanho? Quer isso aqui? Quer qual? Quer esse? Quer aquele? Custa tanto. E aí eu não tive tempo de respirar. Não digeria aquelas informações. Não, porque eu tava olhando, eu tava, qual que eu vou fazer? Por exemplo, eu já mudei de opinião. Cadê o meu telefone? Mas, ó, puta oportunidade você tá aqui. Ah, cara, nossa. Não é? Tô sonhando, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, é o que eu gostaria de fazer. Essa é a foto. Dentro da tua, né, dentro da tua forma de fazer. Visual, né? Porque isso aqui fala muito, sou muito eu rindo, tomando café no dia a dia. Então, essa aqui é hoje uma foto que eu queria ter. E eu queria que você fizesse. Vamos fazer, sem problema. Depois a gente mostra pra galera aí. Com certeza. Então taca a pau, né? Vamos embora. Bom, Bush, você vê que bacana, você vê que a galera, além de assistir, a gente está realmente dando dicas práticas e eles estão colocando em prática, O que né? me marcou no depoimento dele, do Lucas, foi que, tu vê que interessante, ele foi ansioso demais na primeira tentativa. A gente trouxe o assunto para a mesa. Ele foi ansioso de novo antes de esperar acabar o feedback da gente, né? Ele reconheceu isso. Reconheceu, impressionante. Muito legal, muito bom ver que você está colocando em prática. A ideia é essa, que você coloque em prática as dicas que a gente dá aqui, trazendo especialistas para ajudarem nos seus negócios. Você quer aprender mais sobre marketing e vendas? Estão abertas as inscrições para uma aula magna online e gratuita sobre o método Flávio Augusto de vendas. Serão 4 aulas comigo, com o Thiago Nigro e com o Caio Carneiro, em que a gente vai ensinar você a criar mais oportunidades de negócios e a vender mais na sua empresa. Você vai ter acesso a estratégias e engrenagens que eu mesmo uso para matricular cerca de 1.000 alunos por dia em meu grupo de educação. Você vai aprender a deixar seu discurso de vendas matador e trazer mais leads para o seu funil e encher a sua loja. Se você é empreendedor ou trabalha com marketing e vendas, pode vir sem medo,
que você vai gostar. Para se inscrever nessa aula é de graça, basta você clicar no link que está na descrição desse episódio ou no QR Code que está na sua tela para pegar agora mesmo o seu convite. Bom, eu quero começar falando sobre negócio e família, já trazendo uma espécie de tabu ou dito popular aqui para a mesa, porque tem praticamente no inconsciente coletivo tem um pensamento de que para você ter sucesso nos negócios, você vai ter que abandonar a família. Para você ser um homem bem-sucedido, você vai ter que ser um homem frio, sem coração, que largou de lado seus filhos. Eu quero começar trazendo já essa treta para a mesa aqui. O que vocês acham? Para ter sucesso nos negócios, é preciso você deixar de lado a família? Vamos começar aqui com o Ícaro. Vamos lá. Flávio, é muito engraçado porque Monteiro Lobato dizia que o que não existe nos livros não existe nas ruas, não é? E como é que pouco a pouco, nos últimos 50 anos, a figura do homem rico e bem-sucedido foi desenhada? Antes das câmeras serem ligadas, eu brinquei e falei assim, olha só, nunca vi um bilionário comendo, né? E aí todo mundo dá risada. Porque é isso, as pessoas não imaginam, por exemplo, o que é um bilionário. Que ele vai cruzar com você na rua e você muitas vezes não vai perceber, e que ele vai ter os mesmos problemas que todos nós temos, as preocupações são com a escola da criança e a qualidade do tempo que você terá com eles, e se eles estão sendo bem educados, se os desafios estão sendo feitos, se seu filho está ansioso ou não, todos vão ter medo do escuro, todos vão dormir mal de repente, todos os bebês vão ter cólica. E nos últimos 50 anos a novela desenhou muito a figura do homem rico e bem-sucedido, né? O brasileiro sentou e assistiu todos os dias, 8 horas da noite, depois a novela foi para mais tarde, mas as famílias acompanharam. E nos núcleos, o homem rico costumava ser aquele que era o homem que queria derrubar a comunidade para construir um shopping, era aquele que sempre se dava mal no final, o helicóptero caía, todas as vezes o helicóptero caía e tudo acabava mal, e aí todas as pessoas que não estavam naquele núcleo acabavam bem, se casando, e o homem rico era sempre aquele... Tinha uma amante, a família sempre destruída. É uma releitura daquela espécie do conto do espírito de Natal, né? Do usurário consumido pela vontade de cobrar juros e ter dinheiro, com a sua caixinha sentado, esfregando as mãos, esperando o dinheiro cair na conta, e até que ele é visitado pelo espírito do Natal. Então, acabou se tornando uma abstração essa ideia. E as pessoas acabaram achando que o homem rico é o homem que abandonou tudo, ou a mulher rica também, a mulher que abandonou tudo em busca do dinheiro. Quando, na verdade, quando a gente olha para os lados, a gente percebe que existem pessoas que enriqueceram trabalhando em todos os lados. Seu vizinho, seu parente, você vai conhecer alguém na sua cidade, e você vai perceber que aos finais de semana eles vão para o shopping, eles vão pescar, eles vão para o clube, eles vão viver a vida. É difícil. É difícil porque todo mundo gosta de fazer negócio, todo mundo gosta de trabalhar. Quantas vezes eu falei para minha esposa, não é difícil trabalhar, difícil é voltar aqui, ter todas as crianças chorando, como é que a gente faz esse contingenciamento? Sempre tem uma criança chorando na minha casa, né? São sempre crianças. E... São 4, né? São 4, né? Foram 5, nós tivemos uma perda de gestação, são 4 hoje. Então é possível sim equilibrar. É possível equilibrar, e eu acho que essa história de que para ser rico tem que se abandonar tudo, é uma história que está sendo recontada. Muitas vezes porque agora as pessoas estão abrindo canais no YouTube, as pessoas estão postando no Instagram, as pessoas estão produzindo conteúdo no Twitter, e as pessoas estão percebendo que alguém que enriqueceu é alguém como elas. Tiago, se você concorda com ele, faça teu comentário, mas além disso, existe também o pobre que deixa a família de lado e deixa os filhos de lado para poder priorizar o futebol ou outra atividade, por exemplo? Eu acho que o Brasil, por uma questão cultural, não só das novelas, mas também pela colonização que a gente teve, já vem com uma diferença do tipo assim, o rico é muito orgulhoso. Então, quer dizer que não tem pobre orgulhoso? Você não conhece um pobre orgulhoso? Então, a gente quer sempre dividir as pessoas por classe social e tudo, mas, na verdade, que problema todo mundo tem. Ponto número 1. Segundo, a questão de negócios e família, o que eu entendo, eu estou escrevendo um livro novo agora e eu entrevistei alguns bilionários da lista Forbes, alguns amigos nossos em comum, para chegar a algumas conclusões sobre felicidade e sensação de propósito, cumprimento de propósito. Muitos deles confessaram que durante um tempo da vida eles abandonaram a família, não saíram de casa. Mas eles não se preocupavam com a hora que iam chegar e nem com a hora que iam sair. Eles simplesmente focaram no negócio. O que eu vejo que a solução para isso é o equilíbrio. Eu também tenho 4 filhos, não é fácil chegar em casa, eu tenho 2 pequenininhos ainda e é choro de madrugada. E tem coisa que só o pai, por mais que a gente tenha gente para ajudar em casa,
Tem coisa que só o pai e a mãe podem fazer. Então a gente coloca para dormir, de madrugada a gente socorre. É muito cansativo você estruturar uma família, porém a longo prazo é a única coisa que vai manter o teu negócio emocionalmente de pé. Com o tempo você ganha dinheiro, você vai tentar comprar tudo que era de graça antes. Então eu percebo que o equilíbrio é o caminho para a gente focar nos negócios e ao mesmo tempo focar na família. Lembrando sempre que a vida é feita de fases. Não tem como comparar, por exemplo, o tempo que eu dava para minha família antes, quando eu comecei o meu negócio, do que agora. Quando eu comecei, eu era 80% no negócio e 20% na família. Também nunca abandonei minha família, nunca deixei de ser um bom pai para meus filhos, mas não tem comparação. Hoje eu consigo, por exemplo, almoçar em casa, com exceção quando eu recebo esses convites assim fora, né? Mas geralmente eu almoço em casa, né? Eu estou no meio de um curso meu, Método Destiny, eu saí, eu ia para casa almoçar, mas vim para cá gravar. Mas senão eu estaria com meus filhos hoje. Chego em casa, estou com meus filhos novamente. Mas no início da construção de uma carreira ou de negócio, talvez a hora do almoço é quando você está atendendo um cliente e fazendo um novo negócio. Onde entra o equilíbrio? Quando você percebe que você já saiu da zona de quebra, da zona de perigo, você já começou a prosperar e agora você realmente precisa dividir melhor o seu tempo. É o que eu me esforço para fazer hoje. A gente tem que lembrar que tudo que é bom na vida, a gente tem que treinar para fazer. Você só treina para ser rico. Para ser pobre é só não fazer nada que você vira. Para ser uma pessoa de caráter é um treinamento. Para ser mau caráter, parece que nasce com o ser humano. Então nós precisamos ser intencionais naquilo que a gente quer. Hoje, eu entendo, até pelas entrevistas que eu já fiz na vida, para ficar de pé a longo prazo, a família vai ser a base disso, emocional principalmente. Todo mundo tem que ter para onde voltar. Senão você vai ganhar dinheiro e vai gastá-lo com coisas que não tem absolutamente nada a ver no futuro. Vai simplesmente jogar o dinheiro fora para tentar se satisfazer por 5, 10 segundos e não vai ter o que a família te dá de graça. E não vai ter nem com quem comemorar, né? As suas conquistas, o seu sucesso. Quem vai celebrar com você se você deixar para trás aquelas pessoas que você deveria priorizar, né? A gente tem que lembrar que o que é muito difícil é que a família, geralmente da família também vem suas maiores feridas emocionais. Então tem muita gente que faz o que faz com os filhos por causa do que o pai fez com ele. Ele vem de uma sequência familiar muito difícil. Tem pessoas que não fazem questão de dar uma boa educação, não estou falando da educação formal da escola, não. Uma educação de como é ser um ser humano para os filhos, porque o pai era um espancador, ou abusador, não aprendeu. Tem a questão também de pessoas que foram traídas pelos seus cônjuges e continuaram a família, mas tem um ressentimento muito forte. Gente que a sogra interferiu e tentou acabar com o casamento do filho. Então tem muita gente ferida dentro da família e dos familiares. E se nós não resolvermos essa questão, você vai ganhar dinheiro só para comprar um avião e mostrar para a sogra que você venceu. Ou seja, você vai vencer para mostrar para os outros. Isso vai te destruir emocionalmente. Então é muito importante que a gente primeiro coloque as emoções no lugar para depois começar a prosperar financeiramente. Falando sobre as fases, o Brunet falou sobre há uma fase em que você tem que plantar mais, porque é óbvio, você está começando um negócio, se você não tiver uma dedicação intensa, esse negócio vai morrer. Uhum. E a família vai arcar com essas consequências também. Então, falando sobre tempo de plantar, tempo de colher. O tempo de plantar, que é aquele tempo que você tem que trabalhar mais e você vai estar um pouco mais ausente. Não significa totalmente ausente, mas você vai estar se dedicando mais ao seu trabalho. Como é que concilia isso? Como é que você pode... que tipo de ferramenta a gente pode usar com a família, com a esposa ou com o marido e com os filhos para que eles compreendam esse tempo de plantar? Como é que você vê isso, Elisa? Eu gosto de pensar não na palavra equilíbrio, mas integrar a nossa vida. A gente tem uma vida só, não existe vida pessoal e vida profissional. Então, quando a gente integra as duas, a gente pode planejar. O problema é que a gente acha que a família é orgânica, que ela acontece, que eu vou casar com o amor da minha vida e vai dar tudo certo. Quantos anos a gente se prepara para chegar ao sucesso? Quantos anos a gente estudou para ter uma carreira? E quanto a gente se dedica a estudar ou a modelar, pegar referências antes de começar a nossa família. Então a gente começa muito despreparado, na verdade, para ser marido, para ser pai, para ser esposa. E aí quando vem o tempo de plantar, a base não está sólida. Então no meu caso, tenho 26 anos de casada, né, e 26 anos de carreira. Eu fui padrinho desse casamento. Exatamente, o Flávio é testemunha. Dizer que ela estava dizendo é verdade, eu fui testemunha disso. Há 26 anos atrás, o Flávio foi nosso padrinho e acompanhou ao longo, né, da nossa vida. E aí, quando eu falava de modelar, o Flávio e a Luciana foi um casal escolhido por nós para a gente modelar.
né? Eu costumo brincar, né, que hoje os GVs olham, né, para colocar em prática o que o Flávio fala, e a gente é o resultado do que o Flávio falava quando ele ainda não era conhecido como GV, né? Então a gente tem esse privilégio. Mas o tempo de plantar é um tempo que você precisa vender para a sua família o projeto. O projeto da sua carreira, do seu negócio, não é seu, é nosso. A gente faz junto. E eu, como mulher, posso dizer isso, né? Eu sou ainda uma minoria, né? Mulheres hoje nas empresas em cargos diretivos são a minoria. Então, eu sempre quis muito me desenvolver, mas não quis abrir mão da minha família. Então, para conseguir isso, e por isso eu não gosto do equilíbrio, porque muitas vezes eu tive sim que sacrificar o tempo, ou até a minha satisfação, o meu ânimo, né? Quando você fala, pô, chegar em casa, tem as crianças ali. Muitas vezes a gente tem que sacrificar em prol da carreira, mas o oposto também acontece. Eu já sacrifiquei a minha carreira para priorizar momentos e fases da minha família. Então, eu acredito que precisa entender, por isso eu uso Empreenda Sua Família, que a família é uma construção. Ela não acontece por acaso e no tempo de plantar, eles têm que estar com você. Eu gosto do termo conciliar. Porque o conciliar significa que em algum momento algum lado cede por um tempo, entendendo, né? E basicamente é assim, nesse momento papai e mamãe estão se dedicando mais aqui, porque daqui a uns 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a um prazo, todos nós vamos colher. Então, por exemplo, quando todo mundo vai fazer aquela sonhada viagem para a Disney ou para a Europa, ou tem aquela casa nova que tem, é importante também dizer... Olha, tá vendo isso aqui que nós estamos conquistando? Foi por conta daqueles momentos. Mas o ponto é quando nunca passar desse ponto. Porque às vezes a gente pode... Viciar no trabalho, viciar nos resultados. Fugir da família, porque tem problema na família, e foge da família. Não consegue enfrentar os problemas. É por aí que vai. Essa conciliação é uma ciência. E aí, Bush, eu queria que você comentasse. Não tem uma pós-graduação de família, não é verdade? Não tem... se a gente for falar só de família, não tem aí uma pós-graduação dessa... Deixa eu só fazer um adendo sobre isso antes do Bush. Aliás, um prazer conhecer George, né? George. Piada sem graça, que né? Depois não é sem graça, eu já escutei muito na minha vida. Mas quem sabe um dia eles reconheçam, né? Você sabe qual é a maior dificuldade para a gente que trabalha e que é bem sucedido no trabalho e tem uma família? É que no trabalho você é celebrado, em casa você é mais um. Então você sai da empresa com centenas de funcionários falando: você é o cara. Você é o cara, você quer em casa, a esposa fala: pega o lixo e bota lá fora. Eu falei: mas daí um beijinho? Então não tem mesmo. Lá você é o pai, lá você é o marido. Você não é o cara que vai ser colocado num trono, né? Então essa foi uma dificuldade que eu tive inicialmente e rapidamente entendi. Aqui eu tô para servir. Como também no trabalho a gente está servindo as pessoas. Só que a gente é celebrado por esse espírito de serviço. Em casa você vai servir sem esperar nada em troca, porque não vão dar. Não tem meritocracia, não está em jogo se tu faz mais ou menos. É a sua obrigação, exatamente. E aí eu comecei a entender isso, de virar a chave. Cheguei em casa agora, eu tô aqui para ser pai dos meus filhos, para dar um destino para os meus filhos, para falar o que pode e o que não pode. Eu tô aqui para eu cuidar da minha esposa, porque a gente que vem de uma cultura um pouco mais centrada no homem, é a mulher que cuidava da gente. Quero chegar em casa, cadê minha janta, cadê não sei o quê. Agora a gente começa a entender que a gente tem que cuidar da esposa. Como ela também já cuida da gente naturalmente, porque o espírito feminino é muito maternal, né? Mas a gente também desenvolver isso. E é uma chave que tem que virar. No trabalho eu dou direção, no trabalho eu, entre aspas, eu mando. Em casa eu sirvo. Isso foi uma coisa que eu tive que virar na minha vida. Sensacional. Você que está ouvindo aí, olha, vai anotando, hein? E aí, Bush, manda bala. Não, eu estava escutando desde o Icaro quando ele trouxe a questão das novelas, porque eu vendo uma família muito simples, eu vejo quanto a minha formação como adolescente tinha baseado nas premissas que a gente vinha. Eu fui acompanhando, parecia um filme na minha cabeça escutando vocês falar. Porque é interessante, eu saí de casa muito cedo, eu vivi 8 anos longe da minha esposa durante a semana, porque eu trabalhava em São Paulo, a pessoa no Sul, o meu filho morando em Porto Alegre, tudo em função que a gente tinha um projeto de transformação junto. E aí eu fiquei pensando, de onde é que nasce, como foi? Isso foi muito do nosso plano juntos de transformação de um equilíbrio emocional. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas, elas não querendo compartilhar de um projeto, e sim cada um ser o seu projeto. E família é isso. Família é todo mundo, como tu falou, né, Bruno? Tu chega em casa, não é tu ou outro, é a família. Uhum. E a minha família, digamos, ela abriu mão de muitas coisas em prol dela mesmo, permitindo que eu ficasse ausente.
Então, se eu trago talvez um grande ensinamento para trazer para as pessoas que eu na época não entendia, mas felizmente eu tive as decisões certas, foi de entender que era um projeto da família, nunca um projeto meu. Porque quanto mais distante tu vai tendo e vai tendo sucesso, voltar para a família é mais obrigação, é menos glamour. Então parece que é muito fácil para tu conflitar, onde na verdade tu sempre foi a família. Eu saí da família para fazer isso. Então eu vejo que tem uma confusão grande nas pessoas de entender que sucesso não tem a ver com família. E para mim sucesso ele vem em função dessa organização familiar. Não que seja só flores, né? Esses dias eu fiz um post, o pessoal brincou, a minha esposa, eu abro o caixinha de pergunta, ela manda assim, ó, não esquece de passar no supermercado, comprar isso, ela expõe. É a vida real. É assim que a gente vive. Só que as pessoas parecem que para tu ser bem sucedido, tu tem que ter pisado em alguém, tu tem que ter maltratado um empregado, né? Que é um pouco da base que a gente veio, né? Quando eu falei da novela e como o redor, os entornos, vai formando a maneira com que nós pensamos, eu vou trazer outro exemplo aqui, eu vou trazer uma provocação aqui na mesa, né? Nós falamos até agora sobre o que nós deveríamos abrir mão, ou como conciliar, como integrar, como gerenciar, qual é a hora de dar mais atenção à família, mais atenção aos negócios. Porque nós estamos falando aqui sobre como é que as pessoas que tiveram sucesso lidam com isso. Mas como é que o pobre lida com isso? O pobre não tem escolha. Vou ver mais a minha família, eu vou trabalhar mais. O cara nasceu, o cara tá lá em Caieiras, ele pega 2 conduções, vai lá pra Faria Lima, coloca o terninho, vai ser segurança. Voltando pra casa, ele não sabe onde os filhos estão, talvez estão com a sogra, estão na creche, ele volta pra casa, mais 2 horas de condução, se chover, 2 horas e meia, chegou lá, agora ele vai fazer bico de segurança em algum botequinho. Então assim, o equilíbrio não existe pra ninguém. A rotina moderna hoje... Não é privilégio do rico ou do cara que é dono de uma empresa. Não é. Então, assim, de novo, parece que os ricos eles estão decidindo, mas assim, do outro lado as pessoas estão vivendo mais com suas famílias. O modelo atual com que nós organizamos as coisas não privilegia que quase ninguém viva com a família. A verdade é essa. Através do trabalho, da construção de um negócio, da construção de uma empresa, você pode ter o privilégio de poder falar, putz, agora eu vou integrar aqui com a minha família, porque na verdade a maioria das pessoas nunca vão integrar nada, né? Elas vão trabalhar pra caramba, o salário vai acabar muito cedo, 2 ou 3 trabalhos, talvez a família dure um tempo, muita violência envolvida, muita periferia, e acaba que, cara, o melhor resultado que você pode provocar é enriquecer. Porque você vai ter escolhas, você vai poder viajar pra Disney com a sua família e falar, olha, eu conquistei isso com o trabalho. Porque, na verdade, a maioria das pessoas nunca vão nem poder sonhar com isso, né? E uma coisa... Desculpa, Bruno, deixa eu só fazer um disclaimer importante aqui. Todos dessa mesa aqui foram pobres. Sim. Todos aqui. Tá? Todos dessa mesa aqui nasceram em periferia e de famílias de classe média baixa, alguns até de classe baixa. A Elisa é lá de Cosmos, em Campo Grande. Campo Grande, Zona Oeste. Na realidade, o Campo Grande já era periferia, mas Cosmos era a periferia de Campo Grande. Não é? E Bucha aqui também ouviu a história, o Thiago era ali de Vila da Penha, enfim. Na realidade, a gente não veio aqui para falar efetivamente sobre classes sociais, mas vai passar por isso, e esse disclaimer acho que é importante ser feito. Então, Thiago? Não, uma coisa também, Ícaro, que eu vejo é o seguinte, quando o empresário ou quando um funcionário que ganha só um salário mínimo leva uma vida errada, daí eu falo, dá jeitinho brasileiro, engana os outros, tem amante ou qualquer coisa desse tipo, ele não envolve a família no trabalho. O que está acontecendo na nossa geração é que, independentemente das religiões que a pessoa segue e tal, as pessoas estão levando o caráter mais a sério. Então, os filhos estão viajando mais com o pai, mesmo que seja trabalho, porque antigamente as viagens eram para beber e fazer besteira no trabalho. Hoje em dia, o cara vai trabalhar mesmo, então ele consegue envolver a família no trabalho. Eu sinto o seguinte, eu estou numa sequência de viagens. Cheguei de um monte de viagem internacional, fico 3 dias dando curso aqui, embarco 10 dias nos Estados Unidos, trabalhando, de lá vou para Dubai e Israel trabalhar. Só que eu vou envolvendo, eu não fico fora de casa, porque eu envolvo minha família em tudo. Porque tudo que eu faço é o que eu sou. Então meus filhos podem participar. Se eu tiver, como eu já fiz várias reuniões privadas com o Flávio, que meus filhos estavam presentes. A gente falando de negócio, de dinheiro, meus filhos, por exemplo. Por quê? Porque não tem nada meu que seja errado ou escondido. Presta atenção, não é que eu sou bonzão, não. Eu lutei muito. Eu treinei muito para que a minha família fizesse parte do meu projeto e meu projeto fosse da minha família. Olha que interessante. O Flávio falou que não tinha parado para olhar da mesa, né? Eu conheço não tão bem todo mundo, mas tenho uma noção. Além de todo mundo ter lutado muito na vida para conquistar o que tem, a família sempre esteve junto, né?
Tu tá com a tua esposa muito antes de tu ser um cara famoso, né? Eu tô 25 anos com a minha esposa. Minha esposa não tinha nem bicicleta quando tava comigo. Nem bicicleta, cara. Entendeu? Ela acreditou, né? 25, 26? 25, 26, faço 30 agora mês que vem. Aqui tem 20 no total, 17 de casado. 17 Tenho casados. 15 anos quase. 15. Ou seja, veteranos aqui. é muito fácil parecer que a vida é linda assim, né? Tem uma outra coisa interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci o Flávio pessoalmente, nós fomos assistir um jogo do Orlando e teu filho chegou lá no camarote que nós estávamos e eu pude levar minha família inteira para assistir o jogo e ficou todo mundo, caramba, o Flávio vai receber a gente aqui. E eu percebi que teu filho estava muito integrado ao seu dia a dia, a como você levava as tuas coisas. E complementando um pouco do que o Thiago falou, é engraçado, né? Antigamente parecia que as coisas elas eram mais verticais. Então o pai é o dono da família, ele é o dono da empresa, ele é o presidente daquela coisa toda. E se o filho entrar, talvez ele tenha algum contato, mas o pai vai mandar até morrer. Quantas vezes as famílias não acabam porque o cara tá lá já tomando uma série de decisões erradas. O que eu vejo hoje em dia é uma preocupação maior. Eu vejo o pai hoje em dia com um coração mais disposto a trazer o filho para dentro do negócio, a mostrar que o negócio é dele, a deixar que a pessoa comece a compartilhar ali o dia a dia. Engraçado porque ontem eu falei para minha esposa, daqui a pouco o Mateus vai lá no novo mercado, daqui a pouco ele vai começar a fazer alguma coisinha. Então eu vejo também nessa geração um desejo de integrar mais, talvez porque a gente sofreu o afastamento, né? Talvez porque a gente sofreu o distanciamento. Mas eu vejo que a nossa geração tá conseguindo dar alguns avanços. Eu vou trazer uma segunda rodada de temas também um pouquinho mais polêmico. A família trabalhou junto, batalhou. No período de plantar, homem e mulher se uniram, trabalharam e prosperaram. E enriqueceram. Agora, aquelas crianças estão morando numa família de classe alta. Como manter os princípios com essa transformação, com essa mudança? Como, para começar, o marido e a mulher lidam com essa mudança, com essa transformação? Como é que fica a cabeça? E depois, qual é o impacto disso nas crianças? Começar com o Brunet aqui, porque você viveu isso, você e tua esposa viveram isso, e teus filhos também. Bom, primeiro é importante lembrar que você que é empreendedor, casado, sua esposa tendo ajudado no negócio ou tendo ficado em casa com as crianças, a importância dela é a mesma. As pessoas confundem isso, né? Sensacional. Minha mulher não trabalha, peraí. Então cuida você das crianças. Vai lá, troca um dia com ela. Deixa ela ir pro escritório, que vão te servir cafezinho, e fica você um dia inteiro com as crianças em casa. Deus me livre, 5 minutos eu peço demissão. Não tem. Abro outra empresa. Então nós temos que aprender a valorizar esse trabalho da mulher, que é natural, de fazer coisas que a gente jamais conseguiria. E se ela ainda consegue trabalhar, aí que você tem que valorizar mais ainda mesmo, trabalhar formalmente, que eu digo, porque só o trabalho de casa já é absurdo. Sem contar, desculpa, agregando o que você está falando, sem contar a tranquilidade e paz de espírito que você tem e saber que teu filho está bem. Exatamente. E agora, essa questão de você mudar através do trabalho de classe social e como manter os princípios com os filhos, é uma questão seguinte, que presença vale mais do que presente. Geralmente a gente dá muito presente quando a gente quer justificar a ausência. E eu decidi ter uma proximidade com meus filhos muito grande. Eu comecei a passar mais tempo do que o normal com eles. Eu já tenho uma adolescente, então ela já está na fase de perguntar, pai, quando eu posso namorar? Eu falei, filha, na idade normal, depois dos 35, como toda menina. Não estou preparado para isso ainda. Depois dos 35, que é o normal, Claro, filha. Normal. Flávio tá salvo, né? Eu tenho uma teoria, né? Depois eu vou contar a minha Faz o teoria. que a sua mãe fez, né? Então eu percebo, ela precisa de mais atenção do que os outros, porque ela está numa fase de dúvida, de questionamentos. Então eu vou explicando para ela o seguinte, olha, eu não vou te dar tudo que eu não tive. É muito natural você tentar dar para os filhos Acho que que é você o não teve. primeiro pensamento dos pais. Eu nunca saí do país. Agora meus filhos vão viajar para Disney todo ano. Mas em vez de você dar para eles o que você não teve, você tem que ensinar o que você não foi ensinado. Você hoje, na fase adulta, você tem acesso a conhecimentos que você pode trazer para os seus filhos que vai blindar os princípios. Agora, nada ensina mais do que o exemplo. Então, por exemplo, eu ensino para meus filhos, aqui nessa casa, todo mundo pode errar porque nós somos seres humanos, mas eu não quero que vocês errem na mentira. Eu não quero mentira aqui em casa, mas também eles nunca me veem mentindo. Então, é importante a gente proteger os princípios com um exemplo.
Porque criança aprende muito com o que a gente faz e não com o que a gente fala somente. Não tem como você manter os princípios na sua família se os princípios não forem mantidos dentro de você. Primeiro tem que ser mantido dentro de você em qualquer fase, da bonança ou da escassez, os princípios têm que estar dentro de você, porque é nessa prática do dia a dia que os filhos... Eu posso falar, meus filhos já estão adultos, né? 23 anos e 21 anos. E é bacana a gente ver, né, alguns princípios que foram ensinados e ao longo dos tempos eles permanecem aos nossos filhos, ao ponto, inclusive, deles manifestarem... Se a gente der uma bobeada, eles manifestam. Não, a nossa família tem isso de valor, mãe. É verdade. Então, eu acho que só vai manter se mantiver dentro da gente. Mas olha que interessante, né? Eu, quando tive meu primeiro filho, tem 13 anos agora, eu queria dar tudo que eu não tinha tido. Natural, assim. É minha esposa que me guiou muito, dizer, olha, a gente está aqui para entregar o que ele precisa, não o que ele quer, né? Foi muito importante para mim. Mas como eu tive um pai não tão presente na minha adolescência, assim, no sentido de me acompanhar no futebol, etc., eu tinha uma carência que eu queria ter muita atenção para os meus filhos. Ou seja, dizem, né, que a gente é vítima de outras vítimas, né? Assim, sim. Né? E eu comecei a misturar isso muito na cabeça quando eu me tornei pai, porque eu queria ser o melhor pai do mundo, eu queria dar tudo, etc. E aí eu caí na real e pensei assim, agora, escutando vocês falar, todo mundo que não tem condição financeira sonha em dar para os filhos as condições financeiras. Mas não importa se tu é pobre ou rico, o filho nunca precisa da condição financeira. Até, sei lá que idade, ele precisa de educação, precisa de... Quanta gente humilde criou filhos assim, ó, inclusive vocês aqui na mesa, absurdos, de mentalidade, de forma de encarar a vida. Então, talvez eu acho que para explicar também, para quem está assistindo e diz assim, mas é fácil falar porque tu tem condição financeira hoje. Mas se eu não tivesse, eu pensaria igual hoje. Porque eu aprendi com a vida que o que eu lutei sempre querendo dar para o meu filho não era o que ele precisava. O que ele precisa da minha atenção, ele precisa dos meus valores. Eu acho que isso não quer dizer se tem dinheiro ou não, sabe? E eu acho que a gente se esconde na sociedade atrás do dinheiro como uma forma também de ser fácil. É mais fácil terceirizar, né? É exatamente isso que eu pensei quando você estava falando. É porque é fácil comprar um presente. É difícil pra caramba. A secretária pode comprar um presente. Exato. Pois é. Gabi, um beijo pra você. Desde que eu te contratei, nunca mais eu esqueci um aniversário de casamento. Porque é isso, entendeu? Ela põe lá na agenda, fica tudo bonitinho. E, caramba, é muito difícil criar uma criança, Flávio. Você sabe disso, todos aqui sabem disso. E aí, como o Thiago disse de novo lá no comecinho, na empresa você é o cara. Quantas decisões o Flávio Augusto toma corretas por dia? É uma coleção. Isso daqui é assim, isso daqui é desse jeito, a margem é essa, o preço é esse. Nós nos acostumamos a sermos bons no nosso trabalho. Aí você volta pra casa, faz o menino parar de chorar. Caramba, como, né? Ele não quer jantar, ele não quer jantar. Não quer jantar, é um terror, né? E o presente, ele é automático. É claro que o empreendedor sente um prazer enorme em trabalhar até tarde, em ver o negócio dele se desenvolvendo, em ver os números aumentando, e quando ele volta para casa, essa sucessão de pequenos fracassos, de pequenas dificuldades, que são normais, todo mundo sente, é difícil mesmo. Então você opta pelo presente, pelo dinheiro, e a criança vai crescendo, os presentes vão aumentando, e aí é o carro super caro mais cedo, e as experiências maiores. E eu falo que toda a experiência que eu tenho com paternidade, ela é muito recente, meus filhos são muito pequenos, o Mateus tem 7 anos, né? Na nossa casa, nós sempre tivemos muita preocupação com... Caramba, eu não quero que meu filho perca a noção da realidade, né? Você aposta em uma boa educação, numa boa catequese, numa boa formação para a criança. E aí, essa semana, ele tem um cofrinho e a gente dá umas moedinhas, ele vai guardando e o Mateus é louco por carro. E eu nunca gostei de carro, comecei a dirigir depois dos 30 anos, né? E o Mateus abriu o cofrinho e estava separando aquelas moedas. E aí eu passei e falei, Mateus, o que tu tá fazendo aí? Ele falou, tô separando um dinheiro. Eu falei, pra quê? Eu vou comprar um Porsche. Eu falei, Mateus, pra que tu quer um Porsche? Teu pai não tem um Porsche? Para as pessoas me acharem chique. E aí eu parei, mas qual foi a origem desse pensamento? Onde ele ouviu? Então assim, eu sei que a paternidade tem tantos desafios, como é que eu corrijo isso agora? Qual foi a origem do pensamento? Quem contou que quem tem Porsche é chique? Porque não veio de mim e com certeza não veio da minha esposa. O que ele está precisando se sentir chique? Então assim, paternidade é um desafio muito maior do que uma empresa. Porque se o Flávio tá vendo que a margem tá baixando nesse produto, ele vai lá e corrige. Agora, e para investigar de onde veio esse pensamento? É complicado, é trabalhoso e a gente tem que enfrentar, porque é a empresa mais importante da nossa vida, da nossa família. Bom, maravilha. Eu vou fazer uma rodada
uma outra rodada de um outro aspecto antes da gente ir para as nossas perguntinhas. Eu vou começar. Tem as perguntas secretas Tem as perguntas aqui, perguntas bombas aqui também. Essa aqui eu vou perguntar especificamente para Elisa, porque tem um componente feminino também. Como administrar a culpa? Porque no momento da conciliação, você pensa, não, todo mundo combinou, a mamãe vai estar trabalhando, todo mundo combinou, está tudo certo. Mas no dia seguinte, na hora de você sair, ele agarra no seu pé, não, mãe, por favor, fique em casa, não sai daqui. Como é que a gente lida com a culpa para poder a gente fazer o que precisa ser feito? E olha, isso já aconteceu efetivamente comigo, de eu estar saindo e meu filho se agarrar chorando às minhas pernas. E esse dia foi um dia que eu tive uma revelação de como lidar com isso, porque uma das coisas que eu sempre falava é: mamãe vai trabalhar para comprar presente. Afinal, eu também venho da escassez, né? E eu sempre falava isso para ele já tinha uns 4, 5 anos. E neste dia ele agarrou nas minhas pernas, de frente ao elevador, não vai. Presente. Não, aí quando eu falei a minha frase, ele falou assim: mas eu não preciso mais de presente. E aí eu desabei, né? É aquele momento, mas foi um momento importante para mim, porque eu tive que encarar... concentrando só no presente. Eu tive que encarar o real motivo pelo qual eu trabalhava. Não era verdade, aquilo era a verdade que eu acreditava para talvez abalar minha culpa, né? Diminuir um pouco a culpa. Mas eu tipo, não, mas por que realmente eu trabalho? Por que eu saio de casa todos os dias, deixo meu filho na escola e não estou mais tempo com ele? E eu entendi que tinha um porquê por trás de cada qual. Ali eu entendi que eu necessitava trabalhar. Eu era jovem, adorava trabalhar, adorava produzir, e eu estava junto com meu marido no empreendimento da nossa família. E eu queria ver aquele negócio prosperar, aquele negócio precisava de mim. E quando eu tive essa revelação, nessa idade cedo do meu filho, eu entendi o meu propósito. E quando eu entendi esse propósito, não existia mais culpa. Eu não fiquei mais com culpa de não estar com ele, mas eu também me senti mais responsável por administrar melhor a minha agenda e criar uma rede, que eu acho que é o que a gente precisa fazer, uma rede de apoio. Quem vai estar quando eu não estiver? E eu acho que isso é algo que muitos pais e mães não se planejam e ficam alimentados pela culpa. Quem vai estar quando eu não estiver? Como vai ser feito quando eu não estou? Então, eu entendi aquilo, falei, para mim é importante trabalhar, eu tenho propósito no meu trabalho para melhorar a minha família, estou junto com o meu marido e os meus filhos têm que ficar bem. Naquele dia, eu deixei de ter culpa e passei a ter maior responsabilidade pela minha ausência para que ele estivesse sendo atendido de acordo com os princípios da minha família. Deixa aqui para o Tiago. Olha só, Tiago. Às vezes a pessoa até tem muito tempo, mas fica mexendo no celular, fica assistindo televisão. Nesse caso, fala um pouquinho sobre a qualidade do tempo. Como é que você vê a qualidade do tempo para que você consiga ter um bom negócio, trabalhar no seu negócio, mas ao mesmo tempo suprir a necessidade que está muito mais relacionada à qualidade do tempo do que à quantidade do tempo. A gente tem que lembrar que tudo na vida é uma decisão. Se a gente for analisar, se você quiser perder peso, você vai ter que tomar uma decisão. Ainda mais quando serve um sushizinho desse. Mas tem que tomar uma decisão. Tem que tomar. Então, por exemplo, eu recentemente perdi peso, perdi mais de 10 quilos. Eu tomei algumas decisões. Eu não entrei em nenhuma dieta radical. Eu só comecei a olhar o seguinte. Tem esse sushi aqui, eu vou comer só o peixe e vou tirar o arroz. Tem o doce, eu vou trocar o doce da sobremesa por um café sem açúcar. Eu comecei a tomar decisões, mas só que isso exige muito esforço, é muita disciplina. Pode parecer simples, mas para quem estava com uma vida indisciplinada como eu, nessa área principalmente, foi um grande desafio. Mas como eu aceitei esse desafio, eu tive rapidamente retorno. Aí consegui ficar mais animado para ir treinar, comecei a treinar, ir para academia e tal. Hoje, para mim, saúde é uma coisa importante. Ótimo, beleza. Agora, quando se trata de família, você pode pegar essa mesma analogia. Você vai ter que fazer os mesmos sacrifícios e vai ter que ser disciplinado. Por exemplo, basicamente o meu trabalho se resume a isso aqui. Então, quando eu chego em casa com meus filhos, eu tenho dois meninos e 2 meninas. Meus meninos gostam muito de futebol. Então, se eu chego agora em casa que o sol ainda não se pôs, eles vão querer ir jogar bola na pracinha. Então, o que eu faço? Eu já desligo o celular. Para não ficar tentado em dar aquele chute e dar uma olhada no WhatsApp rapidinho. Porque eles sabem o que você está fazendo. Eles sabem que você está ali, mas não está. Então, o conselho que eu dou é o seguinte.
10 minutos de qualidade vale mais do que 1 hora olhando outras coisas. Você só pode os 10 minutos, mas realmente fique com os filhos. Fale no olho, olhando nos olhos. Invista o seu tempo somente com eles e não se distraia com mais nada. Depois você volta a fazer o que tem que fazer. Uma coisa que eu aprendi é que a sua vida não vai parar de você ficar 1 hora sem ver celular. Né? Não vai. Aliás, o mesmo conselho é para dormir. Desliga o teu celular. Entendeu? Fica tranquilo que notícia ruim chega muito rápido. Vão tocar na tua campainha. Fica preocupado não. Pode desligar o celular e dormir em paz. Né? Então, nós temos que aprender a sermos disciplinados. Ter qualidade de tempo. Porque é isso que vai nos dar tranquilidade no longo prazo. O jogo do investimento, o Bush sabe, é um jogo de longo prazo. A família está nesse jogo de investimento. A gente já tem que prever as coisas. Existem muitos investimentos que têm previsibilidade. Você consegue entender mais ou menos. A família, eu sei que na adolescência, eles vão ficar um pouco mais afastados de mim. Eu já sei, é previsível. Eu já estudei. Eu sei que eles vão tentar tomar as próprias decisões, então eu vou passar mais a ser um mentor do que propriamente um pai que fica cuidando, botando a mão. Não vai fazer proibitivo e tal. Eu tenho que confiar em toda a educação que eu dei até os 12, 13 anos, para na fase da adolescência ficar só dando direcionamento e depois eles voltam, né? Na fase da juventude eles começam a voltar com calma. Só que o pobre de verdade não é o que não tem dinheiro, é o que não tem informação. Porque uma pessoa que tem informação agora, mesmo que não tenha R$1, ele consegue, com nada, ir para a rua e começar a fazer alguma coisa. Como eu conheci agora 2 meninos da comunidade aqui de Carapicuíba que começaram a lavar carro dentro do meu condomínio aqui em Alphaville. Estou vendo todo dia eles em frente à casa assim, dos meus vizinhos com uma plaquinha, falando assim, estamos lotados essa semana, obrigado pela preferência. A placa dizia. Bom copy, hein? Agora, olha que interessante, olha o que é o nosso país, né? Enquanto muitas vezes a comunicação... Desculpa, eu vou te cortar Por só favor. um parênteses curto. Você é um copyright excelente, criou escassez e por aí foi. Principalmente nesse momento onde está tudo tão polarizado e onde muitas vezes vendem que para enriquecer você tem que ter cometido um crime, recebido uma herança ou tido algum privilégio. Pode ser que um desses meninos daqui a 10, 15 ou 20 anos esteja morando em uma dessas casas. Ou menos. Porque se eles estão lavando o carro, se eles estão escrevendo estamos lotados, todo empresário adora farejar o incentivo, a boa vontade, aquele cara promissor. O que te fez chamar a atenção quando você viu o vídeo do Rick? Então, assim, é questão de tempo. Esses meninos falaram isso. Semana que vem, quando esse vídeo sair, um monte de gente vai falar, vocês foram os meninos que saíram lá no podcast? Vem cá, o que vocês estão fazendo? Cara, eu arrepio falando isso. Pode ser que, daqui a 10 aninhos, esses meninos, um deles esteja morando numa casa dessa. Exatamente. Eu parei para conversar com eles. Eles cobram R$70 o carro e só lavam se você tiver 2 para lavar. Eles não lavam 1. Os caras criaram um esquema. Irmão, é um esquema... Compra enquanto tá barato, Flávio. Olha a cara do Flávio. Mas por quê? Eles levantaram... Sabe o que eles falaram? O mais velho tem 17 anos. Ele falou, nós levantamos uma pesquisa e descobrimos que em Alphaville toda a família tem no mínimo 3 carros. Então eu não vou para lavar 1, eu lavo 2. E com isso a gente está lotando a agenda de condomínio em condomínio. Tem condomínio aqui com 900 casas, todo mundo tem problema de lavar carro, ninguém quer ficar no posto de gasolina, Ele falou, cara, e o melhor, eu uso a água do cliente, eu nem gasto água. Então, tipo assim, eu vai na casa do cara, gasto. E aí eu dei um conselho para ele, cara, eu sei que vocês não pediram um conselho, mas eu vou dar. O que vocês vão começar a fazer com o dinheiro agora que é o importante. Muito bom. É como vocês vão manter o coração, a cabeça de vocês e tudo. Eu fui dando alguns conselhos interessantes para eles. Mas, por fim, eu percebo que a verdadeira pobreza não é não ter dinheiro, porque eles também não tinham, sabe, dentro da favela. É você não ter uma direção, não ter informação, não ter conhecimento básico, que eu acho que é a melhor forma... Eu estava esses dias jantando na casa do Ben Timol e a gente estava falando sobre isso. Ele falou assim, cara, qual é a melhor forma de ajudar os pobres? Eu falei, levando informação, educação. Conhecimento. Ele tem que saber que sexo sem preservativo engravida, por exemplo, para ele parar de ter 8 filhos. Não é que eu queira controlar a taxa de natalidade, não, que vai ser mais difícil dele criar. Ele tem que saber que se ele for para a rua e tudo... Agora, a gente faz muita ajuda em comunidade carente, que existe uma diferença muito grande de pobre e miserável. Isso é uma coisa que as pessoas têm que saber. O pobre, ele tem que ser ajudado com educação. E não com dinheiro, necessariamente. O miserável, ele não tem... O que é o miserável? Conheci uma família de um cara que tem um problema mental. Não, o cara tem um problema mental, 7 filhos. Então o cara, ele tenta catar latim, mas ele tem um problema. Você conversando com ele, você vê que ele tem um problema mental. Esse é um miserável, esse é o cara que você pode dar todo o conhecimento, pode botar ele na faculdade, ele não vai conseguir. Esse é o cara que tem que ser ajudado pela sociedade. Agora, tem muita gente que se faz de miserável, mas é pobre.
Pobre financeiro. Ele podia estar buscando conhecimento para mudar a história dele em 10 anos, em 5 anos, e muda, cara. Eu morava em frente ao Morro do Juramento, em Vila da Penha, Vila Cosmos, Vila da Penha, Irajá, Vicente Carvalho, para quem é do Rio. Morava ali, cara. Cansei de ver gente morrer na minha frente. Eu saí dessa realidade. Como é que eu mudei isso? Trabalhando, vendendo. Vendas é uma coisa muito poderosa. Quando você descobre as vendas, você vê a liberdade que é, né? Cumprindo o meu propósito também, ajudando as pessoas através da mensagem que eu acredito. Então, a verdadeira pobreza está na falta de conhecimento. É um adendo que eu quero deixar para as famílias e para os empresários. Queria fazer só um comentário, Flávio, que o Bruneto, no início da fala anterior dele, ele falou a questão de escolhas, né? Eu, por muito tempo, parecia que eu não escolhia as coisas. Eu era obrigado. Tipo, filho, me atrasei porque a reunião demorou. Eu tive que ir. Se eu não for, acontece tal coisa comigo. E a um certo momento da minha vida, eu passei a entender que eu escolhia tudo. É uma decisão. E a relação com ele mudou. Até quando você não sabe que escolhe, você está escolhendo. Exato. É uma escolha sempre. E quando eu passei com meu filho a ter um comportamento de dizer, eu optei por ir naquela reunião, por isso eu atrasei, te peço desculpa, como eu já fiz várias vezes, por futebol dele, cheguei atrasado e dizer, filho, o pai chegou atrasado porque eu escolhi passar em tal lugar antes, puxa, não tomei a melhor decisão tal. A relação mudou. Porque eu sou responsável e eu estou ensinando ele isso, porque o que a gente normalmente faz? A gente terceiriza a responsabilidade, o filho também terceiriza. E você está ensinando ele a terceirizar. Exatamente. E não assumir nada. Deixa eu só dar um exemplo disso. O Flávio estava lá comigo, esse ano eu fiz a Conferência Destino, né? Milhares de pessoas no Ibirapuera, uma coisa, é o meu projeto do ano, é a minha conferência. E a apresentação de violino do meu filho era justamente no dia da conferência. Então eu tive que tomar uma decisão muito importante. Fico na minha conferência, que afinal de contas eu organizei um ano. Sim, calhou de cair Investimos justamente. milhões de reais para fazer. Ou vou na apresentação do meu filho. Botei outra pessoa para falar. Fui lá na apresentação do meu filho. Fiquei até o final. Eu lembro, o meu presente foi o seguinte. Ele, quando subiu no palco para se apresentar, ele começou a fazer assim no público. Ó. Eles sempre buscam, né? Sempre. Aí, quando ele me viu, ele, meu pai. E aí começou. Aí aquilo eu falei, cara, ainda bem que eu tô aqui. Porque isso vai repercutir no crescimento dele. E agora ele fala para todo mundo, não, meu pai estava numa grande conferência, ele largou tudo e foi lá. E ele foi lá me ver. E esse é o exemplo que você deu para ele, né? E uma coisa interessante é que, assim, quando nós fazemos isso para os nossos filhos, eles passam a ver de maneira concreta por que nós trabalhamos tanto. Porque se é só ausência e dinheiro, é engraçado porque quando a criança é pequena, ela nem entende direito. Então, compra tal coisa, faz um Pix. Ele nem sabe de onde veio o dinheiro, né? Mas à medida que ele vai crescendo, e ele só vai ouvindo aquele mesmo discurso, tô fazendo isso para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro. Mas qual é o final desse dinheiro, né? Então, quando eles veem esses momentos de presença, eles falam, entendi. E é recompensador, porque o olhar dele, você se sentiu recompensado pela sua decisão que você tomou. Eu me lembro uma vez que meu filho falou para um amiguinho dele assim, cara, meu pai para, se eu ligar para o meu pai, ele para tudo que está fazendo. Então, eu fiquei muito satisfeito dele achar isso. Eu até fiquei pensando, cara, será que eu paro tanto assim, igual ele fala? Mas essa é a percepção dele. Ele sente que eu priorizo ele, assim. E eu gostei. Eu me senti recompensado, eu gostei de ouvir isso. Você vai pegar agora essas perguntinhas e você vai disparar para quem você quiser. Vamos lá, junta o comentário com a pergunta. Vamos ver. Eu vou perguntar para o Flávio. Para mim. Porque só você vai ter filho, ou eu, teríamos filhos em idade para responder essa pergunta. Tá. Filho do dono, entra em cargo de liderança ou estágio? Vou aprender agora, hein? Já tô dando uma consultoria grátis agora. Olha, os outros ainda não estão na idade para isso. A pergunta que eu te faria, que para minha cabeça, a tua fala, eu não vou dizer polêmica, mas diferente da média, que tu fala o rumo de uma empresa também. Acho que junta isso. Vamos juntar as duas coisas, Elisa. Em primeiro lugar, é o seguinte. Se o filho do dono vai trabalhar no negócio do pai, ele tem que começar como estagiário. Não começa como gerente. Porque ninguém vai respeitar ele. Ninguém vai respeitar ele. Ele precisa escrever a história dele. Ele começa como estagiário. Ele pode até ter uma formação passando por vários setores diferentes, para aprender várias coisas diferentes, para ter uma visão geral, para ter uma construção de uma percepção gerencial. Ele até pode fazer isso, tá? Mas ele precisa conquistar o espaço dele. E não é fácil ser filho do dono. Não é simples ser filho do dono, não é fácil ser filho do dono,
Muitos filhos não gostam de ser filho do dono, inclusive. Eu lembro que meu filho jogava futebol, tinha um contrato com um clube em Portugal, e quando a gente estava voltando para os Estados Unidos, eu falei, olha, você pode jogar lá no Orlando. E eu lembro que ele falou assim para mim, olha, pai, o último clube que eu pretendo jogar na minha vida é o teu. E eu entendi a mensagem e confesso até que gostei da resposta dele, não é? Mas eu penso que não é fácil ser filho do dono, mas se ele vai trabalhar no negócio, ele deve começar a dar os seus primeiros passos e começar a escrever sua história. Eu, pessoalmente, é uma decisão pessoal minha, eu gosto muito da ideia dos meninos, eles trabalharem nos seus próprios projetos, criarem os seus próprios projetos. Porque, pessoalmente, eu tenho sempre a visão de que eu construo um negócio que será vendido. Não é? Eu sou testemunha disso. Você é testemunha disso. Estive nesses momentos. Estive nesses momentos. Então, eu penso que os meninos, eles têm que aprender e a desenvolverem os seus próprios projetos, empreenderem os seus próprios projetos. Mas isso é uma visão pessoal. Flávio, não é o certo, não é errado. Posso fazer uma pergunta mais prática? Eu pensei enquanto você falava. Teu filho começa como estagiário, tem um gerente acima dele, tem um supervisor acima dele. Ele vai lá, faz alguma coisa, dá uma rateada, toma uma chamada do supervisor. Na hora do jantar, já vai direto para o pai, para o dono da empresa, e já fala, olha, tomei uma chamada. Ele é tratado como um estagiário? No jantar? No jantar. Não, bom, no jantar eu acho que ele tem que ser tratado como filho. Você Assim, está em família, na posição, né? Mas no contexto. Isso, no contexto. No contexto. Mas o jantar tá o gerente junto, não? Não. Então, tá só a família, aquele né? gerente me encheu o saco, eu não fiz nada errado, e ele disse que fez. Mas se ele fez isso, ele tem motivo. Ó, você sabe que esse gerente, ó a história do cara, ó o que ele realizou, ó o que ele conquistou, olha os resultados que ele tem. Você tem que aprender com esse cara aí, pô. Muito bom, porque tem que empoderar o cara. Né? Não. Filho do dono não é cargo. Filho do dono, mulher do dono, sobrinho do dono, irmão do dono, o marido da dona, nada disso é cargo. A pessoa tem que empoderar o cara. E aí é óbvio, né? Se eu tivesse um filho meu trabalhando com um gerente, eu chamaria o gerente, ó, ele é assim, tem essa característica, eu vejo que ele tem essa fortaleza, ele tem essa fraqueza, não é? Então, a minha sugestão é conduzir ele assim, ó, pode pegar pesado, vai lá. Vai na tua. Eu encorajo o cara e empodero o cara para ele ser tratado, o menino precisa ser tratado como ele precisa ser tratado. Não é? Bom, vamos lá. Eu agora que faço a pergunta, eu recebo aqui e vou escolher quem eu vou fazer a pergunta. Olha que interessante essa pergunta. Eu vou perguntar isso para você, tá, Ícaro? Como preparar o herdeiro do negócio? Vamos lá. Eu vou falar na experiência que eu tenho hoje, 7 anos como pai, né? Já que o meu mais velho tem 7 anos. A primeira coisa que eu bato muito na tecla das inclinações naturais. Não adianta, porque eu sou dono do novo mercado, eu queira que o Mateu, a Lavínia, a Tereza, o Samuel, todos trabalhem no novo mercado. Eu vi isso acontecendo nas gerações mais antigas. Seu pai tem uma madeireira, por que você não vai trabalhar na madeireira? Primeira coisa, respeitar as inclinações naturais, eles querem ou não querem fazer parte disso. Tem aptidão, não tem? Certa vez um cara muito inteligente me falou assim, Ícaro, todo negócio nasceu para ser vendido, né? Toda empresa nasceu para ser vendida. E é engraçado porque muitas vezes, antes de você me dizer isso, para quem não sabe, foi o Flávio que me disse isso, a gente pensa que a gente vai morrer com a empresa, né? A gente pensa que o único caminho é continuar com aquela empresa. Muitas vezes, se eles não tiverem inclinação para um negócio, um novo mercado, eles podem ter inclinação para o negócio em si, que é o dinheiro, o fluxo de dinheiro que existe ali. Eles podem fazer os próprios projetos. O que eu penso muito é que eles não serão sucessores, e tem toda essa diferença entre o herdeiro e o sucessor, né? Do novo mercado em si, mas do patrimônio que foi criado pelo pai dele ao longo da vida. Então, aquela frase mudou muito a minha cabeça, Flávio, quando você falou assim, ou você vende a sua empresa no auge, ou o tempo vai passando, o valor dela vai caindo, e ou você vende ela por quase nada, ou seus filhos que não fazem a menor ideia de como aquele negócio funciona. Eu guardei a frase toda, porque aquilo foi um impacto mesmo. E antigamente só existia a possibilidade dos meus filhos trabalharem na minha empresa ou fazerem outra coisa. E hoje em dia não, eu enxergo em como prepará-los, através de educação, do exemplo, que o Thiago falou, é importantíssimo, cara. O exemplo é o exemplo, não adianta você só falar, né? Para que eles sejam herdeiros desse fluxo, que foram esses negócios que passaram através da minha vida. Eu acho que, de outra forma, obrigar uma criança a ser sua sucessora numa empresa porque você construiu tudo aquilo, eu acho que já começa errado. Muito bem, gente. A gente agora já está chegando na reta final desse episódio
E é aquele momento que a gente pede para os nossos conselheiros aqui presentes, deem um conselho diretamente para você. Eles já estão separando agora, já vão separando, por favor, uma dica, um conselho prático para você conciliar o teu negócio e a sua família. Já vão pensando aí qual seria esse conselho prático que você vai dar, cada um olhando para a câmera agora. Vou começar com a Elisa. Elisa, fica à vontade, um conselho prático. Geralmente o nosso público aqui são empresários, pequenos empresários, pessoas que estão desenvolvendo o seu negócio. Que conselho você dá para que eles conciliem o negócio e a família de maneira a terem sucesso nos dois, sem precisar sacrificar nada? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a gente precisa ver nosso papel dentro da nossa família como uma construção. A família ela é um empreendimento que vai requerer de nós habilidades que a gente ainda precisa desenvolver. É como se a gente começasse júnior, com cargo júnior na nossa família, e se a gente simplesmente não focar nesse desenvolvimento de habilidades, assim como na empresa, com a habilidade de comunicação, gestão de tempo, negociação, se a gente não desenvolvê-las, a gente não vai passar do cargo de júnior para cargos maiores dentro da nossa família. E sem isso, a nossa família corre sérios riscos de não ter sucesso. Então, invista na sua família, se preparando, se desenvolvendo as habilidades necessárias para que você tenha uma família feliz. E o que é ter sucesso na família? Que era essa até a pergunta para fazer. A gente tem sucesso nos negócios, fica muito evidente, é mensurável, mas sucesso na família, eu acredito que é você ser amado, ser aceito e desenvolver vínculos reais com pessoas que vão estar ao seu lado em todos os momentos que você passar. Muito obrigado, Elisa. Obrigado pela tua presença aqui no programa, Obrigada, no conselho. Adoçou aqui o nosso conselho hoje, com a sua experiência. Busque, por favor, o seu conselho final, sua dica final para o nosso amigo. Eu vou aproveitar uma fala do Brunet, que ele colocou no início, e vou reforçar que eu acho que a gente tem que assumir mais o protagonismo das escolhas, né? Que a escolha do trabalho seja uma escolha da família, né? Que a gente entenda que o projeto mais amplo é a família e que, obviamente, vão ter momentos que as escolhas não vão ser as melhores no sentido do conforto, mas sim as do destino final. Então, eu entendo dessa forma. Muito obrigado, Bush, mais uma vez. Ícaro, por favor, seu conselho final para os nossos amigos. Todas as pessoas que alcançaram certa dose de sucesso que eu cruzei na minha vida, elas tinham uma característica em comum. Muitas delas eram diferentes em posições políticas, econômicas, sociais, em nichos, trabalhavam em lugares diferentes, faziam coisas diferentes, com idades diferentes, mas elas tinham uma característica comum. Elas utilizavam uma técnica que o Michael Phelps chamou de visualização concreta, né? Eles conseguiam visualizar para onde eles iam, para onde eles estavam indo. E eu acho que isso daqui que foi utilizado para um cara ganhar, acho que 23 medalhas de ouro na Olimpíada, pode ajudar muito a tua família. Eu acho que você deveria sentar com a sua esposa ou com seu marido e fazer esse exercício. Para onde nós estamos indo nesse ano? Por que nós estamos passando pelo que nós estamos passando? Por que nós estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo? Trabalhando dessa forma, para quê? É para pagar quitar o nosso imóvel? É para que nosso filho estude em determinada escola? Esses sacrifícios, eles estão sendo sustentados em busca de que objetivos? E vocês fazem isso para 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e vocês vão ver que esse trabalho todo ele passa a ser justificado. Então, muitas vezes, apertar os cintos, abrir mão de um iFood no final da noite, ajustar um pouco as contas, deixar de trocar o carro agora, se tiver um objetivo concreto do porquê essas coisas estão sendo feitas, facilita muito. O Chesterton, um autor inglês, que eu gosto muito, ele dizia que o casamento é uma batalha até a morte que nenhum homem honrado deveria se olvidar. Ele deveria se furtar disso, né? E é verdade. A batalha até a morte, que nós estaremos juntos, você e sua esposa, você e seu marido, e que terão batalhas todos os dias. E quando você entende por que essas batalhas estão sendo travadas, em busca do quê, fica muito mais fácil. Muito obrigado, Ícaro. Valeu. Obrigado pela sua presença, pela sua dica também. E, por favor, Thiago, seu conselho final para o nosso amigo que nos assiste. O meu conselho final é pense sempre como você vai terminar a vida. O sábio Salomão diz no seu livro de Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o início delas. As pessoas sempre vão se lembrar de como você terminou e não de como você começou. Então, quem vai estar contigo no final? As pessoas que hoje dão um tapinha nas suas costas ou seus filhos? Quem vai estar contigo nos momentos difíceis? Porque você talvez ainda passe por alguns.
Eu trabalho a minha vida toda, e esse é o conselho que eu te dou, para que o meu final seja melhor do que aquilo que eu comecei. Eu quero que a minha família esteja comigo. Recentemente eu tive um problema de saúde, fui internado no hospital. Quem estava do meu lado segurando minha mão era minha esposa. Não era nenhum fã, nenhuma admirador, não. Quem vai ficar com você de verdade é a sua família. Então cresça muito no seu negócio, porque isso vai ajudar a empregar outras pessoas, vai expandir a mente de outras pessoas, vai inspirar outras pessoas, mas não abandone aquilo que vai realmente criar o destino que todo ser humano quer. Morrer com tranquilidade, com paz, com vida longa e com gente que ama a sua volta. Obrigado. Diversas pesquisas mostram que vender mais sempre esteve entre os 3 maiores desafios enfrentados pelas empresas brasileiras. E no mundo também, hein? Vender é imprescindível. Sem vendas, um negócio não existe. Se não tiver clientes, a empresa não resolve o problema de ninguém e uma hora acaba morrendo. Se o seu problema também é criar mais oportunidades de negócios e vender mais, eu e meus parceiros Thiago Negro e Caio Carneiro temos um convite bacana para você. Participe de uma aula magna online e gratuita sobre o método Flávio Augusto de vendas. A gente vai te ensinar a construir uma máquina de geração de interessados em seu produto ou serviço e adotar um discurso de vendas matador para converter esse pessoal em cliente. Clique no link que está na descrição desse vídeo, pegue o seu convite gratuito agora mesmo. Obrigado, Thiago. E eu deixo aqui também a minha dica para você no final desse episódio. Eu gosto sempre de deixar uma dica prática para você, e ouvindo todos os colegas aqui com palavras e conselhos sensacionais, o que eu agrego para você é o seguinte: eu sei, todos nós aqui sabemos o quanto não é fácil iniciar um negócio. Quanto não é fácil pegar dinheiro do bolso, a seu próprio risco, às vezes começar uma jornada sem saber exatamente todos os passos para que você seja bem sucedido nessa jornada. Você tem que aprender. Eu já vi uma frase, né? Empreender é saltar do avião enquanto você costura o paraquedas, não é? Para você usar durante a queda. Se não der tempo, você cai e se esborracha lá no chão. É o fluxo de caixa. E empreender muitas vezes é assim, você luta contra o tempo, contra o caixa, contra mudanças do mercado e por aí vai. A gente sabe que não é fácil. Ninguém me contou que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Uma das razões que me motivam estar aqui em projetos como esse, porque eu sei que não é fácil e eu sei que trazer amigos, meu networking, pessoas de sucesso, pessoas que venceram nas suas áreas para te orientar, eu sei que pode te ajudar na costura do seu paraquedas. E eu sei que para você realizar esse sonho, você vai ter que pagar alguns preços. E parte desse preço passa, às vezes, por nossa família. Eu quis aqui, com esse episódio, mostrar para você que é possível você vencer no seu negócio e vencer com a sua família. Você não precisa abandonar os dois. Mas um ponto importante, é preciso muitas vezes conciliar e entender que tem tempo de plantar e tem tempo de colher. E no tempo de plantar, você vai se dedicar mais. E a ferramenta importante é você sentar com a tua família, mostrar para eles que aquele momento vai passar e alinhar todo mundo com aquele momento. Todo mundo vai fazer junto um sacrifício. Naquele momento chave que você precisa de apoio, empreendendo o seu negócio, todo mundo vai estar unido com você. Você vai chegar na sua casa e você não vai ter cobrança, você vai ter apoio. Porque você vendeu a fase que está. Porque você mostrou para todo mundo a fase que todo mundo está. E você não deve negligenciar esse tempo de sempre mostrar para todo mundo, nós estamos nessa fase, agora a gente vai passar de fase. E quando as pessoas passam de fase, elas também colhem juntos, têm juntos os benefícios da fase que passou. Então eu quero te encorajar, você que está aí começando o seu negócio, esse período difícil, que você invista tempo na sua principal equipe, a equipe que está em casa. Invista tempo nessa equipe, porque vale a pena ter o apoio, ter o amor deles e você vai conseguir, com certeza, construir os dois lados, o seu negócio e a sua família. E para nós é uma honra participar dessa construção aqui no Conselho, o Conselho que está em primeiro lugar entre os podcasts de negócios. Salva de palmas!
Conselho que está em primeiro lugar no podcast de negócios no Spotify. Você pode acompanhar por aqui no YouTube, também aqui no Spotify. Siga a gente nessas duas plataformas. E a gente também está em sexto lugar em todas as categorias. São muitas categorias, são milhares de podcasts. Isso só é possível por você, você que nos acompanha aqui. Mas a gente sabe, eu quero que você saiba também que a gente faz esse trabalho com muito carinho, porque a gente sabe que pode contribuir com a tua vida e para nós é uma honra participar um pouquinho da construção da sua história. Até a semana que vem, gente. Bye, bye.